Aí, se liga só. Aqui é um projeto meio sem vergonha de um, de um inversor grid tie. Bom, é o seguinte, o que acontece aqui? Aqui eu coloquei uma fonte de tensão AC com 60 Hz, 220 volts RMS. Né? Aqui eu coloquei tensão máxima 311 volts, que é a tensão de pico dela. Né? Se dividir por raiz de 2 aí, vai dar 220 RMS e 60 Hz. E aí aqui para poder pegar uma amostra da tensão, eu utilizei um divisor de tensão, 100K e 1.6K. E aí aqui eu tenho, né, ou seja, esse divisor de tensão vai reduzir aqui no ponto central, a tensão de 311 vai cair para 5 volts, né? E eu vou ter uma tensão nesse resistor aqui de 10 volts pico a pico, né? E aí eu tenho esse amplificador aqui na configuração diferencial, que vai pegar e vai ler a tensão em cima desse resistor e vai replicar ela aqui na saída. Então aqui eu vou ter uma tensão 10 volts pico a pico AC, em fase com a tensão da rede, né? Sincronizada com a rede. Aí eu jogo isso aqui na entrada desse amplificador aqui. Esse amplificador aqui, ele controla a saída do meu inversor. Ele controla as bases desses dois transistores aqui, nessa meia ponte de transistor, que joga corrente para o primário desse transformador, elevador de tensão, e aí vai resultar numa corrente na saída do transformador também. Né? A saída desse transformador aqui é a saída do meu inversor. Aí, como é que eu faço para poder sincronizar essas duas coisas aqui? Eu pego e faço uma realimentação lá da saída do inversor, né? Só que eu quero que esse inversor seja um inversor, uma fonte de corrente, né? E uma fonte de corrente AC que seja sincronizada com a tensão da rede, para ele ter um fator de potência unitário, além de tudo, né? Então, como é que eu faço essa sincronia? Eu vou precisar fazer um tipo de realimentação. Então, eu coloquei aqui na saída do inversor um resistor shunt de 100 miliohms, né? Ou seja, a tensão em cima desse resistor shunt aqui vai ser proporcional à corrente, né? Vai ser 1/10 da corrente que passa por ali. Ou seja, se eu tenho 1 ampere passando aqui, eu vou ter 100 miliamperes, eu vou ter 100 milivolts, desculpa, 100 milivolts de tensão em cima desse resistor, né? E aí aqui na saída do inversor eu estou ligado à rede elétrica, né? E aqui eu coloquei em paralelo com a rede elétrica uma carga qualquer que pode estar ali, né? Mas não importa. E essa rede elétrica aqui é a mesma daqui, né? Eu poderia ter puxado dois cabos daqui e ligado lá, ao invés de ter colocado outra fonte AC aqui. Mas para evitar a poluição visual, eu simplesmente coloquei outra fonte AC aqui idêntica, né? Na mesma fase, mesma frequência, mesma tensão. Bom, aí o que acontece? Eu utilizei um outro amplificador diferencial aqui para ler a tensão em cima desse resistor shunt, né? Que, né, como a gente sabe, é proporcional, essa tensão vai ser proporcional à corrente de saída do inversor, em fase com ela também, né? E joga esse sinal de tensão aqui, né? Aqui na entrada desse buffer, né? Como esse sinal de tensão vai ser um sinal com amplitude muito baixa, porque o resistor shunt tem uma resistência baixa, né? Eu quero dar um ganho nesse sinal de tensão. Então eu utilizei esses dois resistores aqui na realimentação do buffer e botei um potenciômetro aqui também para poder regular esse ganho e, como consequência, controlar a corrente de saída utilizando o potenciômetro, né? Controla a corrente de saída do inversor. E aí eu realimento esse sinal de tensão, né, da saída do buffer aqui nesse amplificador aqui. Esse amplificador vai fazer o quê? Ele vai controlar toda a etapa de potência do inversor, né? Vai controlar a meia ponte de transistores, que vai controlar a corrente que entra no primário, que vai controlar a corrente que sai pelo secundário, né? Que é a saída do inversor. Ou seja, esse amp-op controla a corrente de saída do inversor. E ele, como está sendo realimentado, ele vai fazer o terra virtual, né? Que ele vai fazer tudo que é possível na saída dele para chavear esses transistores aqui, ou para acionar as bases desses transistores aqui da forma necessária para entrar uma corrente aqui no primário do transformador necessária, tal que produza uma corrente aqui na saída do inversor necessária para gerar a queda de tensão correta, que na realimentação faça com que a tensão aqui seja igual à tensão daqui, né? E a tensão daqui a gente já sabe que é uma amostra da tensão da rede, só que reduzida, né, em amplitude, mas em fase com a rede. Então a tensão aqui também tem que estar em fase com a rede. Então o amp-op vai fazer o necessário aqui para poder fazer com que essas duas tensões sejam iguais, ou seja, fazer com que a corrente de saída do inversor esteja em fase com a tensão da rede, né, sincronizada com ela. E aí eu tenho o inversor grid tie. Aqui no gráfico aqui embaixo está mostrando o sinal de tensão e o sinal de corrente que passa aqui pelo
por esse resistor, né? Eu vou dar pausa aqui na simulação, vou mostrar aqui a corrente que está passando pelo resistor shunt, ó, na saída do inversor tem aproximadamente 2,32 amperes saindo por ali, né? Se eu mexer no resistor de ajuste aqui, ó, no potenciômetro de ajuste, eu consigo diminuir ou aumentar essa corrente, né? Então eu vou mexer aqui, ó, na resistência, ó, aqui na lateral aqui, ó, vou diminuir a corrente, ó. A corrente vai a 0, vou aumentar, mas vou deixar mais ou menos na metade, ó, e vou deixar no máximo aqui. Para esse ganho desse amplificador aqui, eu tenho uma corrente máxima de 2,30 e poucos amperes. Se eu modificar aqui, ó, e vou mostrar também o gráfico de tensão da rede elétrica para mostrar que elas estão sincronizadas, ó. Dá para ver que a tensão no resistor shunt, ou seja, a corrente de saída do inversor, está sincronizada com a rede elétrica, certo? E independente aqui da carga que eu coloco aqui, vamos colocar aqui 10 ohms, por exemplo. Vou mudar a carga que eu coloco ali em paralelo com a rede. Não muda a corrente que passa pelo meu resistor shunt, ou seja, não vai mudar a corrente de saída do inversor. Ele é alheio a isso aí, ou seja, ele é uma fonte de corrente de fato, porque o que eu realimento aqui, para ele poder regular a tensão dele, eu realimento a corrente medida na saída, ou seja, ele vai fazer tudo que for necessário com a tensão para poder manter a corrente do jeito que eu quero, né? Então isso aqui é uma fonte de corrente. É claro que esse ganho aqui, eu poderia ter dado esse ganho aqui, ao invés de utilizar um buffer separado, mais um amp-op, eu poderia ter colocado esses resistores aqui, ó, nesse amplificador diferencial, de forma a já dar o ganho aqui nesse amplificador. E aí eu pularia essa etapa aqui, mas eu queria utilizar um potenciômetro, então eu decidi colocar isso aqui. E é claro também que a medição de corrente na saída do inversor poderia ser feita utilizando um outro tipo de método, né? Ao invés de utilizar um resistor shunt, poderia ter utilizado talvez algum tipo de TC, um outro sensor de corrente que não causasse uma perda de potência, como o resistor shunt causa, né? E aí um aquecimento a menos. E é claro também que esse inversor está utilizando aqui uma meia ponte de transistores, né? Que para potências elevadas eu utilizaria mais transistores em paralelo, né? Eu não utilizaria só esses dois, mas nessa topologia aqui, utilizando meia ponte de transistores, eu tenho no máximo uma eficiência energética de 50% para esse inversor, que não é desejado, né? Na prática, o que se faria seria utilizar a topologia tipo um amplificador de áudio classe D, né? Que é o que se faz, que ao invés de você utilizar esses transistores aqui na região ativa, na região de operação ativa, né? O que eu faria? Eu utilizaria ele sempre em corte e em saturação, né? Ou seja, eu utilizaria um sinal PWM, um PWM que segue um perfil senoidal, para poder chavear os transistores, e aí eles só têm perda de chaveamento, eles não têm perda pela região ativa. E aí você aumenta muito a eficiência do inversor. Aí aqui na saída, claro, eu aplicaria um filtro passivo, né? Utilizando indutor e capacitor, e depois jogo isso na saída, né, na entrada do meu transformador, elevador de tensão, né? E aí eu tenho a minha saída senoidal com uma realimentação de corrente de saída da mesma forma. E aqui, é claro, também não vou fazer uma leitura da tensão da rede utilizando um divisor de tensão direto. Eu vou usar algum método que isole a tensão da rede do meu circuito eletrônico de controle, né? Então é isso aí. Eu poderia utilizar talvez um transformador, né, para poder fazer essa leitura. Mas aqui é meio uma prova de conceito, né?